Marcelo Debona. Boa tarde, 1h02. Bem-vindo, Sala de Domingo entrando no ar na Gaúcha nesse 30 de agosto, dia de final de Gauchão. Unimed Porto Alegre, conheça meu médico online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Calçados Pegada, conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa, experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, uma alta performance no campo a preço justo. Gol nos acréscimos, o São Paulo derrotou o Corinthians por 2-1. Uma cabeçada fulminante e o São Paulo é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias seguidas. Olha o Fernando Diniz engrenando. Será o melhor momento do São Paulo do Diniz na temporada, André Silva? Boa tarde. Boa tarde. Sabia que seria para mim a pergunta, tudo bem, Debona? Eu não tenho dúvida nenhuma que é o melhor momento do Fernando Diniz em Campeonato Brasileiro, porque o retrospecto dele é muito ruim em Campeonato Brasileiro, né? Atlético Paranaense e Fluminense foi horrível, né? A gente pega um jogo para lembrar o 5-4 contra o Grêmio e uma outra atuação pelo Atlético Paranaense. Mas em ambos ele saiu com as equipes na zona do rebaixamento. No São Paulo é onde ele tem o melhor desempenho e agora, né, nesse Campeonato Brasileiro, vice-líder a 2 pontos do Inter, com o mesmo número de jogos, sem dúvida nenhuma é o melhor desempenho do Fernando Diniz. Tem que ver se vai seguir assim, né? Porque é um 2020 louco, né, Debona? Há pouco a Marcela Põe, que leu no Correspondente Piranga, que tem terremoto de 4,6 na Bahia. Então, quem sabe até o Fernando Diniz não possa ganhar um título, né? Ou ao menos competir por um título. 3 vitórias seguidas, ganhando o Corinthians por 2-1. José Alberto Andrade, hoje é um dia de final, mas por gentileza, Zé, deixa eu aproveitar a tua grande memória. O 30 de agosto na história, hein, Zé Alberto? Boa tarde. Boa tarde, Debona, boa tarde aos amigos do Sala de Domingo. Bom, o 30 de agosto na história, e hoje vai ficar marcado mais um com o final do Campeonato Gaúcho, mas é um 30 de agosto que marca pro Grêmio, para as gerações recentes do Grêmio, a data dos 25 anos do título maior do ciclo Filipão, Koff, Cacalo, que foi aquela Copa do Libertadores da América de 1995. Um título fantástico. Se aquela geração ela está imortalizada por outros títulos também, foi por aquele dia. Finalizar a competição finalizada em Medellín e com o Grêmio marcando para o Brasil inteiro um estilo de jogo. Pessoalmente, para mim, foi o maior Grêmio, pelo que eu já estudei e pelo que eu vi nesses últimos mais de 40 anos de vivência do futebol, foi o maior Grêmio que eu vi jogar por um período. E acho que o Grêmio do Renato, que ainda não terminou seu ciclo, eu acho que o Grêmio do Renato ainda tem chance de ali na frente a gente ficar nessa comparação. Ou mesmo lá o Grêmio do campeão do mundo, só esse título já diz alguma coisa. Mas para mim, como consistência de trabalho e resultados, aquele Grêmio do Filipão que ganhou a Libertadores ainda é o maior. E pelo lado do Inter, tem uma passagem muito bonita da história do Inter, que foi a ida do Falcão, a estreia do Falcão na Roma, jogando contra o Inter no Estádio Olímpico de Roma. Uma realidade que o futebol gaúcho não conhecia até então. Isso foi há 40 anos exatos. O Falcão lotando o Estádio Olímpico, e ele me contava, eu conversei com o Falcão sobre isso para tirar algumas dúvidas. O Falcão não era conhecido na Itália, não tinha o intercâmbio de informações que se tinha. Ele ganhou a torcida da Roma numa declaração que ele deu. Se sabia que era um jogador valorizado do futebol brasileiro, mas ele não tinha nem Copa do Mundo quando foi para lá, porque o Coutinho deixou fora da Copa de 78. E o Falcão chegou lá com uma frase muito forte: eu sou a esperança. O Roma não ganhava título, aliás, o Roma tem 3 na história. Não ganhava desde a década de 40, quando o Mussolini era simpatizante, não era o time. O time do Mussolini não era a Roma, o time do Mussolini era o Bolonha. Mas em Roma ele era simpatizante, o futebol se encaixou muito no regime fascista e o Mussolini acabou sendo também colaborador daquele único título que Roma tinha naquela época, e depois só ganhou na década de 80 com o Falcão. Então o Falcão virou, imagina pro cara ser chamado de rei de Roma. Então ali aquela saída do Inter, o Inter apresentando o Falcão a Roma, foi um negócio muito forte. Quem viveu na época, e eu na época acompanhava já as rádios transmitindo, teve transmissão de rádio, então foi um negócio muito forte. O futebol gaúcho são 2 datas muito marcantes, esse 30 de agosto. Excelente.
Excelente, André. Fale. Eu sei que você vai apresentar os demais integrantes, mas até porque eu estou com a tela do computador aberta na minha frente aqui, e tem os assuntos do momento no Twitter, especialmente, né? E o principal é fora Thiago Nunes. E o torcedor do Corinthians pedindo a saída do Thiago Nunes, né? Que perdeu o clássico agora com o gol do Brenner no finalzinho, e pedindo a volta do Fábio Carille para comandar o timão. Não engrenou, não conquistou o torcedor corintiano, o Thiago Nunes, o gaúcho, Thiago Nunes, gaúcho de Santa Maria. 1h07 num domingo de final de gauchão. Interessante é pedir o Carille e não lembrarem, por exemplo, que o Mano Menezes está no mercado, né? Tá lá na cabanha 4 linhas, preparado aí para o que aparecer como desafio para ele. A memória mais recente é do Carille, né? Campeão brasileiro em 17. No dia da final é muito emblemático a gente debater o futuro do futebol. Eu já li 3 vezes uma coluna com o título "O Interior Reage". O que esperar desse movimento de técnicos do futebol gaúcho para dar um calendário mais intenso, profundo, esticar mais o calendário, sobretudo para os profissionais do interior do estado? Leonardo Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Debona, boa tarde aos amigos. Convido os nossos ouvintes também a lerem e a entrarem nesse debate. Eu acho que é um debate que precisa ser amplo, tá? Conversei ontem com o presidente Luciano Oxman rapidamente, e nós vamos conversar novamente essa semana para ver a posição da federação. Foi um movimento que partiu dos treinadores e se uniu àquele dos jogadores, dos capitães, que era liderado pelo Alexandre Bindé, veterano, lateral direito, capitão do Lajadense, lateral esquerdo, aliás, do Lajadense, e aí se uniram árbitros, porque essa parada da divisão de acesso, ela impacta a vida dos árbitros, porque os árbitros precisam ter jogos para poder, por exemplo, entrar para o quadro nacional, e sem jogo eles não podem aumentar o currículo deles, e também estão estagnados, estão sem trabalhar porque não tem jogo. Impacta, os sindicatos estão mobilizados, impacta jogadores, impacta treinadores, e se criou um movimento que agrega os funcionários de clubes também. Então, integra todo mundo que está inserido nesse contexto do futebol do interior em busca de uma solução para que não se tenha mais, Debona, temporada de 3 meses. Tem clube no interior que está jogando 14, 15 jogos por ano e está funcionando 3 meses por ano. Então, o que os jogadores, treinadores, funcionários, árbitros querem? Um calendário que seja de 7, 8 meses, que garanta emprego, que valorize categoria de base. Os clubes que jogarem esse campeonato, que teria 20 clubes e seria classificatório para o gauchão, eles deverão ter categoria sub-18 e vão fazer a preliminar dos jogos. E aí se imagina que vai se garantir diretamente 2.500, 3.000 empregos. E vai se garantir temporada maior para esses clubes. Porque se a gente continuar nesse ritmo, o futebol do interior, Debona, ele vai sumir. Polos importantes já não tem futebol e camisas importantes vão virar peça de museu. Tem muitos jogadores que estão abandonando o futebol, né, Leonardo, em função do tempo da lacuna que vai se criar de um ano para o outro. Vai ficar um ano praticamente sem o futebol da divisão de acesso, por exemplo. Hoje pela manhã nós ouvimos no Domingo Sport Show o presidente Luciano Oxman, e eu fiz esse questionamento a ele. Até em determinado momento da resposta o presidente usou a expressão pressão. E de pronto eu recebi uma mensagem aqui do Fabiano Borba, técnico Fabiano Borba, que é um dos técnicos que lideram esse movimento. Eu faço questão de fazer a leitura da mensagem que ele me enviou. Escutamos a entrevista com o presidente Luciano e gostaríamos de esclarecer que em momento algum queremos pressionar algo ou o calendário. Desde as primeiras conversas, nossa preocupação é com o atual momento do futebol gaúcho, independentemente da pandemia. Nosso objetivo principal é criar um debate com todos os envolvidos no futebol, técnicos e comissões, clubes, federação, empresários e outros. Iniciamos o debate com calendário e formação de atletas. Nossa ideia é apenas contribuir. E eu sei que ao longo da semana, a 0 Hora vai abordar amplamente esse assunto, né, Leonardo? É verdade. O que o Alexandre Bindé, que está quase encerrando a carreira, projeta é que no ano que vem, por exemplo, quando retomada a divisão de acesso, não se tenha no mercado jogadores. Né? Porque aquele jogador que está com 25, 26 anos, tem filhos, tem família, esse jogador, ele já não tem uma capacidade financeira de manter a forma atlética por conta própria. Ele vai precisar buscar sustento em outras áreas. E quando ele se estabelecer nessa outra área, né, nesse outro emprego, ele não vai querer voltar para arriscar o futebol e nem vai poder, porque a forma física dele para recuperar, ela vai ser muito complicada, vai ser muito difícil.
sendo que esses clubes também fazem pré-temporadas curtas. Então, a gente vai perder uma fatia de mercado de jogadores, e o que ele estima é que aquele jogador que está com 21, 22, 23 anos, que talvez more com os pais, que não tenha família, que seja independente, que é solteiro, esse ainda pode arriscar um pouco mais no futebol. E é esse o termo que ele diz, arriscar. Porque hoje os jogadores estão arriscando. Eles não sabem o que vai acontecer no final do contrato, muitas vezes jogam intervalos pequenos da temporada, precisam buscar receitas no futebol amador, e eu acho que esse é um momento de discutir, Debona, porque a gente não pode mais ter um futebol em que, por exemplo, o Grêmio e Inter tenham jogadores de 700, 800 mil por mês, e no Gauchão, e está falando da primeira divisão ainda, esses jogadores vão jogar com o atleta que estava jogando o Serrimar, estava jogando a Alisvati, estava jogando ligas em Santa Cruz, ou no norte do estado, ligas amadoras. E aí, daqui a pouco, esses jogadores que estavam na Liga Amadora há 3, 4 meses, estão jogando contra os jogadores que a dupla Grenal paga uma fortuna por mês. Então, essa desigualdade, ela precisa diminuir. Claro que a gente não vai igualar, mas ela precisa diminuir. E a gente vai mais além porque, passando da Série A, porque a Série A tem a questão dos direitos de transmissão, consegue se manter. Mas os clubes que não estão na Série A do Campeonato Gaúcho, olha, a situação é delicadíssima, é complicadíssima, e nós chegamos ao ponto dos dirigentes diminuírem o campeonato, porque menos jogos é menos gastos. Olha que o tamanho do problema e do desafio que a gente precisa debater. E acredito que a federação está engajada nisso. O Luciano Oxman tem ótimas ideias, não teve tempo ainda, porque ele assume no olho do furacão, mas o debate está posto e tenho certeza de que ele vai abraçar e que a gente vai ter de encontrar soluções. Ou a gente vai acabar com o futebol do interior. Sobre isso, aliás, ele já antecipou, o presidente Luciano, hoje, que o gauchão do ano que vem terá mudanças, porque, bom, o gauchão vai começar 4 dias depois do fim do Brasileirão, né? Então vai ter mudanças. 1h14, Renata de Medeiros. Thiago Galhardo é o melhor, leia-se o melhor, dentro de um recorte de momento, o melhor jogador do Brasileirão, Renata? Boa tarde. Boa tarde, Debona. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco. Eu o elegeria, sim, como o melhor jogador do Brasileirão até o momento, Debona, porque é o melhor do time que é o líder do Brasileirão, o Thiago Galhardo. Ao longo da manhã trouxe alguns números do jogador que vem... Não dá nem pra gente chamar de atacante, né, Debona? Porque é meia... Veio jogando como meia, depois servindo o Paulo Guerreiro, depois na posição do Paulo Guerreiro. Então é um jogador extremamente versátil, que vem conseguindo bons desempenhos no Inter, vem fazendo a diferença no time do Eduardo Cudê, deu liga esta parceria. Ele mesmo disse ontem que o trabalho do Eduardo Cudê acaba facilitando o seu bom desempenho. Então é sim um jogador que virou protagonista. Não veio para ser protagonista nesse time do Inter, né, no início da temporada, quando foi contratado como reforço, mas é o protagonista deste time do Inter. E vou assinar embaixo do que disse o André, viu? Fernando Diniz, com trabalhos bem questionáveis em Fluminense, em Atlético Paranaense e também com um início bem instável no São Paulo, é o vice-líder do Brasileirão. E eu até botei lá no meu Twitter, o Debona. Lá para agosto vai estar tudo de volta ao normal, a gente pensou, né? Agosto termina com o Diniz vice-líder do Brasileirão. Então, olha... Será que esse é o novo normal? Os meses seguintes vão vir aí pra dizer. Mas o time do São Paulo é bom, hein? Debona, mas tem uma mão. Ele meteu a mão no time, né? Ele mudou o jeito dele. Ele mudou. O Fernando Diniz mudou a forma do time dele de jogar, porque com as peças, ele estava tentando acomodar peças que não se encaixam com a ideia de jogo dele. Então o que ele faz? Ele tira o Arboleda e o Bruno Alves, e esses eram 2 jogadores muito renomados no São Paulo. Ele coloca o menino Diego, que veio do sub-20, o outro zagueiro é o Pelé, que é lateral esquerdo, lateral de força, de vigor, que ele transforma em zagueiro, que está transformando em zagueiro, para ter uma saída de bola melhor e para ter mais velocidade, se tu quer jogar com um jogo de bola, de jogo construído, de troca de passe, e avançando as linhas, tu tem que ter zagueiro veloz, zagueiro rápido. Ele tira o Igor Gomes, que é uma joia do São Paulo, né, tá no banco, o Igor Gomes não vinha bem. Então ele está mudando o time, ele bota o Gabriel Sara, que é outro menino, que tem velocidade, que tem explosão, e ele muda a cara do time. Então ele está dando dinâmica para a equipe, e isso se aproxima mais da ideia de jogo dele. Eu vi o jogo hoje pela manhã,
contra o Corinthians, né, que terminou há pouco, e teve essas trocas. Não sei o que mais me chamou a atenção do que melhorou o São Paulo, pelo que eu tinha visto em jogos anteriores de São Paulo. Eu não vejo só o jogo contra o Atlético Paranaense, porque o jogo do Atlético Paranaense ninguém vê nunca, né? Então é um pouco mais complicado. Até o torcedor do Atlético Paranaense imagino que tem essa dificuldade de assistir a sua própria equipe, mas é um outro assunto. Mas o que me chamou a atenção e que acho que melhorou pro São Paulo foi não ter o Daniel Alves. Porque a bola não vai toda hora no pé do Daniel Alves, ele concentrava o jogo. Entrou o Hernanes, enfim, ali no meio. O Hernanes fez um golaço de falta, inclusive. Mas eu vou dizer, olha, a saída do Daniel Alves, ela ajudou o São Paulo no jogo de hoje, ao menos no jogo de hoje. Me pareceu um time mais ágil, né, sem depender tanto de jogar a bola para um jogador. Esse é o cara que tem que decidir, ele é o centro do time. O Daniel Alves concentrava o time do São Paulo, concentrava as atenções nele. E hoje o São Paulo não foi assim, porque, né, ele sofreu, infelizmente para ele, né, e evidentemente a gente não quer que ninguém se machuque, ele acabou sofrendo uma fratura no braço na última rodada, mas por tabela, acabou ajudando, quem sabe, o São Paulo a ter um desempenho superior, né? Agora, André, não sei se tu... Não, só para pegar o embalo do André, o lateral direito espanhol, o Atlético de Madrid, Juanfran, ele também saiu, né? O outro veterano, né? É o Igor Vinícius, que é lento, jogador que não conseguia recompor, que não conseguia dar aquela dinâmica. Entre o Igor Vinícius, que tecnicamente não é um jogador do tamanho do Juanfran, mas tem velocidade, tem vitalidade, né, Renata? Agora, Léo e André, não sei se vocês concordam, mas também vi o jogo pela manhã. Achei o jogo muito pobre tecnicamente. Não sei se a gente consegue tirar tantos elogios assim para o São Paulo diante de um Corinthians tão desorganizado, sem vontade. Olha, eu sinceramente não sei nem diagnosticar o que falta ao Corinthians, porque eu não sei exatamente o que o Corinthians consegue apresentar. Mas achei o jogo muito fraco. Eu concordo contigo, e para mim é o seguinte, é o espelho do que é o futebol brasileiro. Infelizmente, o futebol brasileiro, a maioria dos jogos é pobre tecnicamente. E a questão Daniel Alves, acho que, e o Zé que acompanha muito seleção brasileira e tem contato com o Tite, enfim, a gente sabe que ainda o Tite aposta e confia no Daniel, mas está na hora de a gente arranjar um jogador, porque o Daniel já não consegue mais ter aquele vigor, a idade está pesando, né? E quem sabe por isso no meio-campo de São Paulo já não estava conseguindo desempenhar, e para ter como um lateral, olha, a seleção vai precisar achar um lateral direito, porque não vamos poder depender de Daniel Alves para jogar a Copa do Mundo, por exemplo. Mesmo sendo um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, o Daniel Alves, na idade que está, sair do lateral, ir para o meio-campo no clube e ter que voltar eventualmente para o lateral, eu acho que é o fim da era. É o fim da era, porque não vai ter nas eleições. E acho que foi o Leonardo que nessa semana nos apontou onde é que pode estar o novo lateral da seleção brasileira. Não foi tu, Léo? Foi. Onde? O Dodô, do Shakhtar. É um menino que surge no Curitiba com 17 anos e logo em seguida ele é vendido no final do ano retrasado, vai pro Shakhtar. Ele já apareceu em seleções de base, ele estava no pré-olímpico, ele era reserva do Guga. E eu assisti aos jogos do Shakhtar agora no mata-mata da Europa League, até para ver o TT. O TT jogou pouco, para ver o Tyson, né? Porque o Tyson logo ali na frente vai estar no Inter. E me chamou muito a atenção o Dodô. Tá com consciência tática, com muito vigor físico. Ele tem 21 anos. Ou seja, daqui a pouco tá surgindo. Porque, né, Zé? O Danilo não confirma nunca, né, Zé? O Fagner não. Esse nós temos que largar, né? Não, o Danilo esquece. Danilo esquece. É um jogador, quem sabe, para ir para reserva sempre da seleção. O Danilo, para mim, Zé, o Danilo é para mim o outro jogador que se enquadra no mesmo perfil, o Alexandre. Esquece, não vai. Não aposta porque não vai. Pesou a camisa, né, André? Pesou a camisa. Sim. E no lado esquerdo ele resolveu com o Renan Lodge, né? O Renan Lodge chegou no Atlético de Madrid e saiu jogando como se estivesse na Arena da Baixada, né? E a lateral direita é mais problemática. Tem o Emerson Royal, que é aquele que era do Atlético, da Ponte Preta, que o Barcelona comprou e emprestou pro Betis. Eles apontam na Europa como um projeto de novo Maicon, né? Que foi lateral da seleção. Mas é um menino ainda. Agora, o Tite vai ter de encontrar solução nesses jovens, nesse caminho. Porque o Daniel Alves, lateral, ele já não é mais, né, Zé? Ele já deixou de ser lateral. Quebrando bem o assunto,
falar em lateral, até porque eu tô vendo aqui na TV lances do jogo de ontem do Inter. Eu me arrisco a dizer, depois as pessoas cobram, às vezes cobram até o que a gente não diz, ou o que a gente diz, eles cobram exatamente aquilo que a gente deveria ter dito com mais ênfase. Eu vejo o Inter com o Saravia resolvendo um problema que teve nos últimos anos, com, digamos que com sobras até naquilo que tudo que se viu da última década, vou botar, não me lembro de um lateral direito que tenha tido a perspectiva que o Saravia tem. Porque eu trato ainda como perspectiva pelo seguinte, o Saravia tem poucos jogos, tudo tem pouco tempo no Inter do Eduardo Cudê, então a gente está se baseando naquilo que está vendo. E o Saravia ontem fez mais uma grande partida, na minha modesta opinião, resolvendo o problema da lateral direita do Inter. O pepino vai ser agora ter que renovar o empréstimo no fim do ano, que é em euro, e tem o ano que vem ainda com jogos do Brasileirão. A dupla achou laterais, né, Zé, para esse lado, porque o Grêmio também sofria com isso, né? Tinha o Léo Gomes, que era um projeto até de falar em seleção olímpica, e esse ano veio o Vitor Ferraz, deu conta do recado, entrou o Orejuela, deu conta do recado, até abriu a disputa, e aí o Inter tem o Saravia do lado direito, a dupla conseguiu solucionar problema que é difícil, né? E a gente estava debatendo até em nível de seleção isso, né? E o Grêmio deu uma boa solução, né? Porque o Grêmio troca o Vitor Ferraz pelo Madison. Não ia jogar aqui, né? Nem no Santos. Acho é que bom fazer negócio com o Santos, né? O Grêmio trocou uma vez o Elano pelo Miralles. Essa é a maior troca de todos os milhões. tempos. O Inter pegou 40 milhões do Santos pelo Damião. É bom negociar com o Santos, né? O negócio que aparentemente seria bom, mas acabou não sendo bom, foi o Sacha pelo Zeca, né? Exatamente. Esse não se confirmou que era, na teoria, para ser um baita negócio pro Inter, no caso. Pelo contrário, o Sacha jogou muito mais que o Zeca, né? Sim, já foi até repassado pelo Santos, mas o Inter tem ainda 2 milhões de euros para receber do Sacha, né? O Santos ainda deve, porque o Santos comprou o restante dos direitos do Sacha, ficou com 100%, mas não pagou ainda. Aliás, o Santos está com uma dificuldade de pagar as contas, né? E eu acho que essas trocas, esses negócios que o Santos está fazendo explicam muito das dificuldades financeiras. Eu concordo com o Zé. O Saravia é o exemplo claro daquele jogador que a gente fala tanto, por vezes, em jogador precisa de sequência. Hoje pela manhã eu via muitos ouvintes cobrando isso do Sarrafiori, mas se tem coisa que o Sarrafiori teve no Inter foi sequência, oportunidade, por 3 técnicos diferentes. Então o problema não está no técnico, está no jogador. Agora o Saravia, a primeira impressão que ele deixou foi, poxa, esse é o lateral que era da seleção argentina, tem que jogar mais. E aí com a continuidade, com o trabalho tendo sequência, com um jogo atrás do outro, e jogo, a partir daquela atuação que ele teve contra o Santos, o Saravia cresceu muito, e aí o Inter cresceu muito. O Cudê começou a achar o time ideal, tem uma afirmação agora na zaga com o Zé Gabriel, e ontem, senhores e senhorita, teve um primeiro tempo muito consistente para atacar e para defender, a ponto de abrir esse 2-0 que deu a vitória e a confirmação da liderança, hein? Foi um primeiro tempo do Inter de manual, né, daquilo que o Eduardo Cudê pensa do futebol. Claro que o Botafogo mudou a equipe, o Botafogo vinha de um jogo na quarta-feira em que ele já tinha acusado o desgaste, mas isso é o problema do Botafogo. O Inter fez a parte dele e poderia ter resolvido o jogo já no primeiro tempo, com o 3-0. No lance seguinte ao 3-0 acontece o gol que é anulado pelo VAR. Mas o Inter produziu, o Inter marcou na frente e aí no segundo tempo administrou. O segundo tempo foi de pura administração. E mais uma vez o Eduardo Cudê, quando ele sente que ele está perdendo o meio campo, que a marcação já não a marcação alta começa a afrouxar, o que ele faz? Ele reestabelece o equilíbrio no meio campo e aí ele faz aquela espécie de jogo do xadrez. O Autuori coloca um meia no lugar de um volante, coloca um volante no lugar de um zagueiro, coloca o time mais para frente, ele coloca o Musto, e a partir da entrada do Musto, embora a torcida ainda tenha alguma resistência, né, há um certo ranço com o Musto, a partir da entrada dele, o Inter cozinha o jogo e o Botafogo só vai arrematar a gol aos 50 minutos naquela cobrança de falta. O Botafogo não existiu ofensivamente depois disso. Pois é, Léo. Aí é que tá. Eu ontem até coloquei, e gerou muita polêmica, que eu vejo no Inter a campanha maravilhosa, e vejo o time jogando com personalidade. Eu vejo todos os méritos em Eduardo Cudê. A única discordância que eu tive ao longo do tempo com o Cudê não foi nem estratégica, foi muito mais, foi pontual a questão quando ele insistiu com o Bruno Fux. Está entendido, não era dele a insistência, era do clube para fazer negócio.
Tá? Mas ali eu Vou discordei pegar do teu Cudê. gancho, tá, Zé? Deixa eu só pegar o teu gancho, eu vou fazer só uma frase daquelas que o Debona adora. Eu até mandei no nosso grupo interno e vou fazê-la no microfone. Zé Gabriel é muito mais zagueiro que Bruno Fux. Não tenho dúvida disso. Pelo menos rendeu mais até agora, André. Eu não sei se daqui a 5 anos o Bruno Fux não vai ser um zagueiro de seleção brasileira principal e o Zé Gabriel vai ser um bom jogador. Mas no momento do Inter, o Rodrigo Moledo ficou como uma saudade quando o Fux entrou e agora não se discute mais. Por quê? Porque o Zé Gabriel tá certo com o Cudê. Tá bom, o menino tá bom, fez renovação. Então, o trabalho do Eduardo Cudê, eu não faço reparos ao trabalho, não faço mesmo. Me encanta ver técnico, até o Fernando Diniz, que tem resultados instáveis, eu gosto de técnico que tem personalidade. O Eduardo Cudê tem muita personalidade tática no trabalho dele. Então, fique claro isso, eu gosto do Cudê, às vezes acho críticas exageradas ao técnico do Inter, se o Inter tá lá onde tá é por causa do Cudê, mas o que eu digo é que eu ainda não vi no Inter como um todo, no Inter do Cudê, ainda o futebol aquele total que tu olha, pô, esse time tá jogando como time campeão. Não vi no Inter e não vi ninguém em nenhum nesse time, campeonato. Né, Zé? Nenhum. Pois é, mas se tu lembrares, Debona, no Campeonato Brasileiro do ano passado, a essa altura do campeonato tinha um time que a gente dizia, esse aí tá jogando como campeão. Vocês lembram quem era? Não era o Flamengo. Não, essa hora não era o Flamengo. Era o Palmeiras do Filipão. Era o Palmeiras. O Palmeiras começou a ser desmontado pelo Inter depois da parada da Copa América. Mas o Palmeiras, ele jogava com intensidade. Foi o melhor momento do Palmeiras do Filipão, foi o início do Brasileirão do ano passado. E ali se tinha a ideia, tá jogando como campeão, não vai ter quem pegue esse time. O jogar como campeão, o pessoal entende o que eu estou dizendo, não é encantar, às vezes até quem joga como campeão não é campeão, mas é uma personalidade diferente, acho que o Inter vai buscar, ainda está buscando isso. Tem a liderança, tem uma campanha maravilhosa e pode que ninguém venha apresentar no Campeonato Brasileiro, tão maluco como é o desse ano, um futebol que não é um futebol bonito, não, é um futebol assim, presente, um futebol que tu olha e tem a noção taticamente, jogador individualmente, tu tem o respeito pelo time, é o Inter do Cudê. Eu acho que o Inter do Cudê ainda vai se formar, eu acho que ele vai ganhar personalidade e vai ganhar essa referência que por enquanto para mim ainda não tem, embora uma liderança espetacular que está tendo com um retrospecto. Tanto que essa questão do encantamento que a gente viu com o Flamengo, viu com o Palmeiras lá na década de 90, enfim, com o Corinthians, dois times até do Luxemburgo, por coincidência, né, que a gente via e gostava de ver jogar futebol, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, não é essa, eu concordo com o Zé, mas a questão da personalidade, vou dar 2 exemplos de campeões de pontos corridos que não encantavam, mas tinham a personalidade do campeão. São Paulo do Muricy, tricampeão brasileiro, e Tite do Corinthians, campeão brasileiro. Do Carille também, né? O Carille. Exatamente. Carille também. Não precisa golear. O Corinthians de 2017 era o Corinthians mais horroroso de jogar nos últimos anos, eu acho. Ganhou, acho que foi o time que foi mais campeão com 1-0, né? Ganhava, fazia 1-0 e não encantava, era muito pragmático, então acho que merece estar nessa lista aí também, o André. Foi recorde, né, Renata, a campanha do Carille naquele Campeonato Brasileiro, primeiro turno, acho que ele tem 80% dos pontos. É um recorde, ninguém nunca fez tanto ponto, tanto que ele ganha o campeonato no primeiro turno. No segundo turno tem uma queda e ele decide o campeonato num clássico com o Palmeiras. Que se o Palmeiras vencesse, diminuiria de 5 para 3, para 2 a vantagem de pontos. Só que esse Corinthians a gente foi ver que ele era um time candidato, como o Zé diz, com feitio de campeão, quase no final do turno, quando você, opa, que time é esse que tá goleando de 1-0, tá ganhando de todo mundo? Né, Zé? Exatamente isso, o amadurecimento do Inter, que até estava se desenhando, o Leonardo, estava se desenhando bem cedo ainda, se a gente lembrar os tempos lá, antes da pandemia, estava se desenhando, aí tem o baque naquele Grenal do Campeonato Gaúcho, depois vem a Libertadores da América, o Inter faz uma campanha muito boa também, é bom saber, é bom lembrar, o Inter é líder do grupo na Libertadores da América. O Inter não levou gol em 6 jogos de Libertadores. E agora, com o Zé Gabriel na zaga, não leva gol também. Embora tenha os gols anulados, eles foram anulados porque não valeram. O juiz anulou, nem vou entrar na discussão de ontem. Mas a defesa acabou. Não foi o árbitro que anulou o gol, não foi pela ilegalidade, assim. A defesa acabou sendo vazada e detalhes acabaram impedindo dos gols de valer. Então, ainda tem ajuste, essa defesa do Inter vai melhorar. O que eu estou dizendo do ainda não ter futebol de campeão é que eu estou apostando em melhora do Inter. De evolução, né, Zé?
esse é um trabalho... segunda-feira o Marcelo Lomba foi no Bem Amigos, e aí me chamou muita atenção uma frase dele que disse, olha, é muita informação. A gente está rompendo com o modo de jogar, ele está trazendo uma outra ideia, e isso é um trabalho que deveria ser de pelo menos 2 anos, porque é muita informação para o jogador. É muito conceito, é muita mudança. Então é um trabalho que ele está recém começando. Claro que nós já estamos em setembro, né? Depois de amanhã já é setembro, mas é um ano que o futebol ficou parado 4 meses, né? 5 meses quase. Então, teoricamente, a gente estaria mais ou menos hoje ali por março no calendário do futebol. Nós estamos no 3º mês de futebol na temporada. Nós tivemos jogos em fevereiro, março e agora em julho, agosto. Então são 90 dias de calendário. É um trabalho que ele vai evoluir, que ele vai... Agora, o Inter vai evoluir, o Inter vai melhorar, mas para uma temporada que a partir do dia 15 tem Libertadores, depois em outubro tem Copa do Brasil, e só vai ter alguma folga lá no final de novembro, é necessário que o Inter encorpe mais o grupo, porque os jogadores vão sentir, até porque é um time que joga num ritmo muito alto. Ontem o Inter fez um primeiro tempo de excelência, mas no segundo tempo começou a sentir um pouquinho, a marcação afrouxou e o Botafogo cresceu na partida. 1h33, sala de domingo de calçados Pegada, conquistar vem de dentro, e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais, Pegada, a marca da conquista. Atenção, comunidade de Feliz, amanhã inaugura a primeira loja da rede Farmácia São João, na Avenida Maurício Cardoso, número 220. E em Piraquara, no Paraná, São João abre as portas na rua Betonex, 1411 é o número. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. Os produtos Steel têm tecnologia, potência, qualidade para fazer o seu melhor no campo ou no jardim. O Fortaleza ganhou do Bragantino por 3-0, Palmeiras empatou com o Bahia 1-1. Nós tivemos também esse jogo que comentamos há pouco, a vitória do São Paulo nos acréscimos contra o Corinthians, e ontem ainda a vitória do Fluminense sobre o Vasco. Destaque para os jogos do Brasileirão nesse domingo, para a partida das 4h do Santos contra o Flamengo na Vila Belmiro. Eu estava em dúvida, Debona, sobre a lista de candidatos a rebaixamento, onde o Curitiba está entre os franco favoritos pelo começo de campeonato. Vou dar mais um que pode colocar nessa lista, que eu não tenho dúvida de que ele vai frequentar lá embaixo. Todo mundo imaginava que ele seria surpresa positiva. Não será surpresa positiva. Bragantino. Esse aí, olha, se ficar na Série A vai ter que erguer os 2 bracinhos para cima, porque é fraco o time do Bragantino. O Campeonato Paulista foi uma coisa, mas para a primeira divisão, Zé Alberto, o elenco é fraco. Energético, hein? É. Intervalo e já voltamos com mais Sala de Domingo. Estamos de volta. Sala de Domingo na Gaúcha, agosto da revenda. Visite uma revenda parceira e peça o seu desconto. São José Industrial, alta performance no campo. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. Conheça a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Para saber mais, acesse o site. É um domingo de tempo instável, nesse momento sem chuva aqui em Porto Alegre, mas com céu bem nublado, bem carregado. Será assim durante todo o dia. 13 graus a temperatura. Algo pode tirar do Grêmio o título de hoje, logo mais à tarde, diante do Caxias, com todo respeito ao adversário gremista, ao time de Caxias de grande campanha, que tenho a convicção que é candidatíssimo a conquistar o seu principal objetivo da temporada, abertamente já dito pelo presidente inúmeras vezes, que é subir. É um calvário, né, jogar. Tem que subir, nascer, e muita gente, eu estou entre eles, que considera o Caxias um clube, uma estrutura, clube-time também, de Série B no mínimo, mas algo pode tirar o título do Grêmio hoje? Em Esportes Meio a gente falou sobre isso, né? Eu acho que numa escala de 0 a 10, 1, tá? 10% seria, digamos assim, de possibilidades. Deixa eu só fazer um parênteses, estou vendo aqui o jogo do Campeonato Russo, o CSKA Moscou de Mário Fernandes, lateral que poderia ser de seleção brasileira, ele não quis, né? Tá jogando pela Rússia, já jogou a Copa, tem neste momento 77 minutos a estreia de Bruno Fux, tá ganhando do Akhmat por
1-0 fora de casa, e o Bruno Fux está fazendo a sua estreia. Mas acho que 10% de chances para o Caxias nesse momento, pela desigualdade técnica e pelo tamanho da vantagem construída pelo Grêmio, né, lá em Caxias do Sul. E como eu fecho com o que disse o Simon Bianchini também em Esportes ao Meio-Dia, Debona, pelo que a gente viu na quarta-feira do próprio Caxias. Só se o Grêmio... O Caxias só tem alguma chance, com todo respeito ao Caxias, acho que o trabalho do Lacerda é muito bom, e o projeto do Caxias, a meta do Caxias é subir, é de sair da Série D. O Caxias não pode estar na Série D, mas só se o Grêmio entrar no padrão Novo Hamburgo, né? Totalmente desfocado, com a cabeça em Marte, e aquilo quase comprometeu a classificação do Grêmio. Aí o Caxias pode ter alguma chance, mas não acredito que vai acontecer. O Grêmio está muito mobilizado, acho que o Renato faz muito bem, ele leva todo mundo para a concentração, isso dá peso ao jogo, isso mostra para os jogadores como importante é essa partida, apesar da vantagem. É muito difícil que o Grêmio desconcentre estando tão mobilizado para essa final. A chance do Caxias é mínima, Eu uso costumeiramente, não é uma expressão, mas uma ideia que é o que o Leonardo está dizendo. Determinados jogos no futebol, existe um favoritismo tal, existe uma situação tal, que quem está em busca do resultado não é o grande protagonista para que esse resultado ele venha a ser modificado. Não adianta o Caxias jogar tudo que sabe. Quem tem que concordar com a perda do título é o Grêmio. O jogo começa pelo Grêmio. Se o Grêmio não quis, se o Grêmio é o Grêmio que determina se o Caxias pode ser campeão ou não. Infelizmente para o Caxias não é ele próprio, não vai bastar. É a história aquela da Fórmula 1, que hoje até teve uma corrida, mais uma vitória espetacular de ponta a ponta, espetacular, mas um espetáculo mesmo é nenhum, né? A gente fica vendo a corrida e o Lewis Hamilton vai lá pra frente e dá o seu show particular. Mas pra equipe, qual é que tem ali que tá a Williams, que tá numa draga? Pra Williams ganhar uma corrida na Fórmula 1, a Mercedes tem que concordar. Senão a Williams não vai ganhar. Pode ter o melhor desempenho dos carros dele, não vai ganhar. Agora, se a Mercedes fizer bobagem na hora da troca de pneus, se não botar combustível suficiente, ou se simplesmente quebrar, bom, aí a Williams vai ganhar. Então, o do Gauchão, ele se decide hoje, seguinte, primeira coisa para o Caxias sonhar com um possível título é o Grêmio errar tudo que pode errar. Errar taticamente, errar tecnicamente, e o Caxias vai ter que daí sim fazer a sua parte. Então essa é a situação no jogo de hoje, como é muito comum disso acontecer no futebol. Determinadas situações só com a concordância de quem está dando as cartas. É por aí, por mais que o Caxias faça o jogo da vida dele, né? Ainda assim tá 2-0 pro Grêmio, né? O Grêmio joga em casa, é mais time. Hoje pela manhã um ouvinte fez um questionamento: o que o título do Grêmio pode dar ao time em termos de injeção de ânimo para a sequência no Campeonato Brasileiro. Eu respondi que talvez tudo ou talvez nada, porque ainda vai depender muito do que o Grêmio irá fazer e de como o Grêmio quer conduzir o Campeonato Brasileiro, tendo em vista o histórico recente do Grêmio nessa competição. Hoje, eu acho que ela só tem efeito contrário, Debona. Se o Grêmio perder, ela pode gerar alguma coisa. Ganhar... em tese não fez mais que obrigação, é um título, evidentemente, é um título que entra para a história, afinal, né, o último tricampeonato do Grêmio foi lá em 87, o Renato pode escrever mais um capítulo de história dele, né, ser o segundo treinador do Grêmio a conquistar um tricampeonato, antes só o Foguinho, que foi pentacampeão, é que venceu 3 gauchões seguidos pelo Grêmio. Tem essa questão de marcas para o Renato, uma marca para o Grêmio, né, diminui na rivalidade contra o Inter a desvantagem histórica, né, o Grêmio vai chegar a 39 títulos, tem tudo isso. Mas eu acho que o efeito principal seria o contrário, não vencer. O Grêmio não vai se tornar mais candidato a ser campeão gaúcho, ou do campeão da Libertadores, ou da Copa do Brasil, por ter ganho o Campeonato Gaúcho. Isso não. Especialmente porque é num confronto até de desiguais, que é contra o Caxias, e a gente está falando sobre isso já aí há 10 minutos mais ou menos, avaliando as chances da equipe de Caxias do Sul. Então, eu acho que isso, né, se tivesse que ter um efeito, seria o contrário. Perdeu para o Caxias, mas como perdeu para o Caxias o título gaúcho? Acho que seria uma questão bem contrária, de questionamento. A gente vai lembrar, né, Zé Alberto, Grêmio e Caxias 2000... o que causou ao Antônio Lopes, né, perder o título estadual naquela oportunidade pro Tite, que comandava o Caxias, né? Não, se o pessoal diz que o gauchão, ganhar o gauchão não soma muito, e soma,
perder o Gauchão é um desastre. Seja na perda direta, quando tem o clássico, ou seja na indireta, quando perde por uma força tradicionalmente menor. Isso o Inter experimentou com o Juventude e o Novo Hamburgo e o Grêmio experimentou com o próprio Caxias há 20 anos. Olha, só quero lembrar aqui a seleção do Gauchão eleita pela equipe de esportes de Gaúcha ZH. Se alguém tiver alguma observação crítica, por favor... Eu vou dizer que eu esqueci agora de votar, lamentavelmente. Eu também não votei. Eu, na verdade, eu não votei, não esqueci, mas assim, ó... eu errei o prazo, porque eu achei que era hoje ao final do jogo. Eu passava, porque a decisão do campeonato, por exemplo, o meu craque do campeonato, ele estaria intimamente ligado à decisão de hoje. Estaria não, pode até não ter nenhuma relevância, porque eu estava entre o Matheus Henrique e o Diego Souza, e surgiu a possibilidade do Diego Souza jogar como vai jogar. Eu tô mais Matheus Henrique, mas o Diego Souza chega a fazer um gol hoje, eu acho que é significativo o suficiente para virar, porque o voto está muito em cima, está muito pequena para mim a diferença entre eles. Então eu achei que era hoje o final do jogo e a seleção seria divulgada amanhã, errei, peço perdão aí aos colegas que organizaram, mas tá muito boa a seleção. Tá boa, eu acho que não mudava muito. Vou escalar aqui então, Zé, Marcelo Lomba, o goleiro, Ivan do Caxias, o lateral direito, me parece que inquestionável a seleção aqui ter o Ivan, Jeromel do Grêmio e Thiago Salles do Caxias, os zagueiros, e o Zé Mário do Novo Hamburgo, lateral esquerdo. Ele jogou muito, por exemplo, fez 2 gols naquele jogo contra o Grêmio, né? Os volantes, Matheus Henrique do Grêmio e Edenilson do Inter, e o meia articulador. Como joga a bola o Diogo Oliveira ainda, hein? O Diogo Oliveira está com 38 ou 39 anos. E ele desfila em campo. E o ataque tem Everton do Grêmio, Cebolinha, Thiago Galhardo do Inter e o Diego Souza. Aí essa seleção já aponta o destaque do interior, Ivan, lateral do Caxias, craque do campeonato Diego Souza do Grêmio e o técnico Lacerda do Caxias. Eu teria uma discordância que é no treinador, né? Para mim, o melhor trabalho acaba sendo de quem ganha. Eu sei os méritos do Lacerda, mas seria a minha única discordância. O resto, sem tirar nem pôr, do goleiro ao ponto esquerda, como se dizia antigamente, e também no craque e na revelação. Quem é? O Ivan é um bom achado do Caxias, né? Teve uma passagem muito boa pelo Coritiba, mas é um achado do Caxias, um jogador que bate bem na bola. Jogador rodado, tem passagem por Portuguesa, por interior paulista, Fortaleza, e na carência de laterais direitos que estamos, esse jogador está fazendo hora extra até já na Série D, porque ele tem boas virtudes de marcação e ofensivamente ele é muito interessante. E não é um jogador, apesar de rodado, um jogador jovem, está com 29 anos. Agora é azarado o Ivan, né? Pelo seguinte, a dupla Grenal sempre busca um reforço, o cara que é bom no Campeonato Gaúcho. O Ivan está exatamente no momento em que a dupla Grenal, acho que dos últimos anos, nunca teve tão bem servida de lateral direito. Se falou no Ivan pro Inter no começo do campeonato, lembra? Depois do que ele se destacou, porque o Rodinei, não tinha chegado o Saravia, o Rodinei, a gente sabe o que ele entrega e o que ele não entrega, né? O curioso é que nesse momento o Grêmio está muito bem servido com os dois que tem, dá para jogar a camisa para cima, e o Inter encontrou o Saravia e o Rodinei, como reposição, tá fechada também a posição. O sempre atento Edu César me manda aqui, tem 38 anos o Diogo Oliveira. É de 7 de janeiro de 82, 38 anos. É um meia clássico, camisa 10, que joga muita bola, o Diogo Oliveira, de passagens por Juventude, por Brasil de Pelotas, por Chapecoense. Chapecoense? Não lembro se ele jogou na Chapecoense. Não, acho que eu confundi com o Atos. Mas enfim, ele jogou muito. No Paysandu. Ele sai do Brasil de Pelotas e vai para Paysandu jogar a Série B como grande contratação do Paysandu, que estava saindo da Série C e voltando para a Série B. Bom, 4 da tarde, portanto, o Simon Bianchini, eu sei que está conectado aí, está acompanhando de perto o Caxias, que tem previsão de saída para as 2 horas da tarde. Se tiver ok, aí Simon só pode dar uma palhinha também do ambiente aí da concentração do Caxias. Não combinei nada nem com o Simon, nem com a equipe Debona, técnica. Tô sempre na audiência de vocês, Debona. Fica tranquilo. Que é isso. Qual é a situação por aí, hein, Simon?
A preleção do técnico Rafael Lacerda iniciou 20 para as 2 da tarde, cerca de 35, 40 minutos, até as 2h20, 2h15, melhor dizendo, saída para o estádio, aqui do Hotel Ibis, na Avenida Assis Brasil, um deslocamento que já conta, inclusive, com o apoio da própria Brigada Militar. Vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 policiais já posicionados para fazer a escolta, debatendo a melhor rota, o melhor caminho até a arena, um distanciamento que deve levar mais ou menos, no máximo, 10 minutos. Até porque é só pegar aqui a freeway e não leva muito tempo até chegar à arena. O ônibus já está posicionado, vejo já carros, inclusive, com a identificação de alguns torcedores que chegaram há pouco por aqui. Caxias vai definindo os últimos detalhes para arrumar até o palco da partida do segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho 2020. Simon Bianchini está marcando de perto o Caxias. 1h50. Leonardo Oliveira, onde vai jogar o Messi, hein? Acredito que o Messi vai jogar com o Pep Guardiola no Manchester City, né? Porque está muito claro que ele não... Amanhã, inclusive, tem a apresentação do Barcelona, né? O Leonardo, ele não apareceu, estava lendo nos jornais aqui pela manhã, ele não apareceu hoje para fazer os exames de Covid, os testes PCR do Barcelona. Exato. Ele não apareceu, deixando claro que ele não quer, exatamente, né? Não, ele não quer mais, ele cansou, e o Bartomeu, que quis dar um checkmate no Messi, né? Ele disse, olha, se o problema sou eu saio, se é pro Messi ficar. E aí fica aquela imagem do Messi de que ele escolhe o técnico, escolhe o presidente, e o Messi segue firme no propósito dele de não seguir em Barcelona. Me parece que o Messi quer uma aventura nova, ele passou a vida no Barcelona, já ganhou tudo pelo Barcelona, e o Barcelona vai recomeçar, né? O Barcelona não conseguiu fazer uma transição como o Real Madrid conseguiu com o Zidane, e o Barcelona vai zerar e vai começar do zero, e ele não está disposto a iniciar um projeto que vai começar, ele quer pegar algo pronto, até porque ele já está com 33 anos também. A minha sugestão já dei na coluna lá, se eu fosse o Messi, acho que eu não faria isso, mas eu sou um romântico, então eu vejo no Messi a possibilidade, com a grana que o Messi tem, e o Messi não é um cara assim dissociado do futebol, eu nunca vi a ideia assim do Messi, então eu vou parar, não vejo isso. Agora, o Messi ele sabe que tem uma situação muito indefinida com o país dele, com a Argentina. Eu, se fosse o Messi, procuraria, através dos agentes, criaria um modelo para jogar na Argentina. Seja no Newell's, que é o time do coração dele, onde surgiu, onde a família, ele tinha por time de infância, ou jogar num dos grandes de Buenos Aires a partir de uma grande negociação comercial, que não daria a ele o rendimento, o dinheiro que ele ganha na Europa, mas que daria uma aproximação que ele nunca teve com o país dele, e que ele já mostrou várias vezes querer ter através da seleção argentina. Imagina só o que seria para a Argentina ter o Messi no território argentino, jogando lá, não ia jogar de graça, ele ia ganhar bem, mas ganha bem nos padrões argentinos, ia ser o mais bem pago da América. Messi na Libertadores, hein, Zé? Olha só o que ele poderia colaborar, mas é claro, eu estou pensando pelo Zé Alberto, que queria ver o Messi mais perto, daqui a pouco ver na Arena ou no Beira-Rio. Então, tudo bem que pode ter esse desejo meu, esse desejo nosso, assim, de sul-americano, de ter o Messi por aqui. Agora, ele na Argentina, ele faria, aí era um lance de craque, como diria D'Alessandro, para o Messi resgatar uma identidade argentina, quem sabe colaborar. Ele tem ainda o ciclo de Copa do Mundo do Messi, vai até o Catar e ser um grande condutor de uma nova Argentina, com o Scaloni de técnico ou com outro técnico, mas para levar a Argentina, quem sabe, ao título que ela não conquistou no Brasil em 2014. Mas o Maradona fez isso, né, Zé? O Maradona volta para jogar pelo Boca, né? Exatamente. O Romário faz isso sendo o melhor do mundo. Ele era o melhor do mundo, tinha acabado com uma Copa do Mundo, ele fez o que o Messi não fez. Ele ganhou uma Copa do Mundo pro Brasil, sendo o grande protagonista. O time, eu considero aquele time excelente, muito bom, mas o Romário era fundamental. Então, e ele fez isso, ele fez o que o Messi não fez. E no ano seguinte voltou pro Brasil. Não quis mais jogar lá, brigou com o Barcelona, ou não encheu o saco da Europa, vou jogar no Brasil, na minha terra, tudo bem que é no rival do time que me consagrou, mas eu vou jogar lá, e veio pro Brasil e deu um grande serviço pro futebol brasileiro. Então o Messi pode fazer isso também. Sabe, Zé, que o nosso colega André Baibich, que escreveu o livro sobre a final de 95, do gol de barriga do Renato,
ele conta essa negociação do Romário em detalhes, assim. E é algo interessante que o Barcelona recebe o Kleber Leite e vou receber por educação, porque os brasileiros nunca vão ter dinheiro para comprar o Romário. E o Kleber Leite tem arquitetado um plano de marketing, e foi a primeira vez, acho que é o primeiro caso de um jogador que é contratado assim com uma ideia de marketing por trás, com investidores e patrocinadores bancando. E eles se reúnem, marcam e o Kleber diz, bota preço. E ele bota preço, acho que era 3 milhões e meio de dólares, né? 4 milhões de dólares, que era um absurdo de dinheiro, ainda é hoje, né? Mas para os padrões do futebol na época. E aí o Kleber Leite, então tá fechado o negócio. E o dirigente do Barcelona, que não era o principal, era um secundário que foi mandado para cumprir aquele compromisso, fica sem saber o que fazer. E o Kleber Leite banca o negócio e depois ele sai em busca do dinheiro, porque ele já tinha tudo alinhavado, mas ele tinha que certificar, tinha que garantir. E aí, em 24 horas confirmam os patrocinadores e ele volta com o Romário. Se eu não me engano, isso é final do ano de 94, né? Ele já começa 95 aqui. Sim, ele já começa em 95. Tem uma estreia, acho que contra a seleção do Uruguai, se eu não me engano. Uma coisa assim, num amistoso do Flamengo lá, que é a estreia do Romário. Então, sei lá, eu acho que seria um momento romântico, assim, do futebol, se o Messi resolve isso. Mas ele é competitivo, ele tá querendo ganhar de novo a Champions League, essa reaproximação com o Guardiola. Eu acho que é mais ou menos o Messi também um pouco, não é descrente, mas em dúvida do que ele ainda pode render, e daí ele vai buscar uma fórmula conhecida. O Messi talvez precise do Guardiola, e o Guardiola precisa do Messi nesse momento. Foi contra o Uruguai, dei uma pesquisada rápida aqui, foi contra o Uruguai mesmo. Foi contra o Uruguai, acho que ele sai no segundo tempo, ele não tem uma boa atuação, mas tem um projeto que o Grupo City apresentou para o Messi que é interessante, por isso eu não vejo muita perspectiva dele jogar na Argentina, porque são 3 anos de contrato no City e os outros 2 seriam no clube de Nova York, para ele já encaminhar o final da carreira. Ele vai estar com 36 anos, e aí ele vai terminar a carreira em Nova York, jogando na Liga Americana. 1h56. Eu não vejo, viu, Debona? Eu não vejo nenhuma perspectiva. Eu estou fazendo aqui um exercício de sonho, assim, uma coisa. Claro, porque o Messi nunca falou isso. O Messi, eu não me lembro dele ter dito de um dia encerrar a carreira ou retornar ao futebol argentino de uma maneira nessa idade que ele está. Então eu criei uma situação do Messi estar estressado com a Europa, com a Espanha, e criar uma situação para ele mesmo. E é ele que tem que comandar. Não tem nenhum clube argentino que vá ter peito de chegar lá e querer contratar o Messi. Senhores, senhorita, Renata, Zé, André, Leonardo Oliveira, muito obrigado pela participação aqui no Sala. Um bom domingo para quem continua na jornada, um bom trabalho. Abração. Valeu. Beijo. Obrigado. 1h57 na sequência de Ori Vasconcelos, comando pré-jornada, tudo sobre a final do Gauchão. Tchau. Sala de domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada.